Momento de fé. A voz que fala ao seu coração. Alô, querido ouvinte, sábado, dia 15 de abril de 2023. Olha, mais uma semana que fica pra conta e metade do mês que vai se embora. E o bom saber que você está aqui juntinho conosco, você que durante toda a semana, coladinho aqui na Rádio Mania FM e de maneira particular, sintonizado com a vida, sintonizado com o amor, sintonizado com o nosso Deus, porque este é o nosso momento de fé. Sou eu, Padre Fábio Eduardo, chegando para finalizar essa semana, fazendo companhia para você, e mais uma vez quero agradecer ao imenso carinho, à imensa audiência crescente de todos os dias. Lembrando que nosso programa de hoje não é diferente, além de muita música boa, no final temos o Evangelho do Dia e hoje encerrando a reflexão sobre o Convento da Penha. Afinal de contas, estamos vivendo o período do oitavário, e o oitavário, oitava da Páscoa, e o oitavário é a preparação para a grande festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado do Espírito Santo. Bom, tudo isso e muito mais no nosso programa de hoje. Venha juntinho comigo, permaneça na minha companhia, permaneça na nossa companhia, e abrindo a nossa programação musical, essa você já ouviu, mas vale a pena, música boa, ao vivo, Missionário Shalom canta para papá. Uma boa tarde para você. Tudo existe um tempo aqui pra plantar e arrancar, pra chorar e pra sorrir, para pá, 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 pá. Pra nascer e pra morrer, pra sarar e pra ferir, desfazer e construir, para pá, 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 pá. Mas tudo que Deus faz sentido terá. Tudo que Deus faz tem o seu tempo e traz a paz. Existe um tempo que convém pra abraçar ou se afastar, pra perder e pra ganhar, para pá, 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 pá. Pra rasgar ou reparar, pra calar e pra falar, pra cantar e pra dançar. Prepara e vai, tira o pé do chão. Mas cada dia aqui é tempo de amar, Tempo de viver o que o amor nos ensinar. Muito bem, boa tarde para você curtindo aqui nossa programação. Bom, e como eu disse, durante toda essa semana a gente falou um pouquinho sobre o Convento da Penha. O Convento da Penha, localizado no alto de uma pedra com vista para o Oceano Atlântico, para a Mata Atlântica, situado no município de Vila Velha, tem uma visão privilegiada para a Baía de Vitória. Realmente, como eu falei durante toda a semana, e vou falar sempre isso, uma das vistas mais lindas do mundo. E é um roteiro que tem que estar, sim, na sua visita religiosa e cultural. Sim, eu estou falando do Convento da Penha. Ao longo dessa semana falei de tantos lugarzinhos especiais, desde a subida até a Sala dos Milagres, a Capela de São Francisco de Assis, e hoje quero falar de duas informações importantes que você pode até conferir lá no site do Convento da Penha. Hoje, para terminar essa nossa conversa, convido você a vir comigo e aprender um pouquinho mais sobre as ruínas e escravos e a Mata Atlântica, na semana especial, na nossa catequese permanente sobre o Convento da Penha. Momento de fé.
No patamar em frente da secretaria conventual, existe um portão no muro que dá acesso por uma escadaria à casa de hóspedes. Deste ponto pode-se ver uma área gramada com ruínas. É também o acesso à senzala dos escravos, isso mesmo. Segundo o historiador franciscano desta província da Imaculada, o Frei Basílio Hover, autor das páginas de história franciscana no Brasil, o número de escravos ultrapassava o de qualquer outro convento. Essa mão de obra de que os franciscanos dispuseram desde os tempos coloniais era por eles empregada nos mais variados serviços, nas lavouras do pomar, no atendimento do gado e limpeza dos currais, nas atividades da pesca, nos encargos ligados à rotina diária dos conventuais. Fala ainda Frei Basílio dos escravos músicos para solenizar as festas e acompanhar as procissões. E se refere também aos escravos que os franciscanos alugavam aos moradores de Vila Velha e de Vitória para serviços em geral, fato muito comum durante a escravatura negra no Brasil, que infelizmente, podemos dizer, isso ficou para trás, apesar de muita gente ainda com uma mentalidade escravocrata e preconceituosa, inclusive dentro da igreja. Naquela ocasião, com estes aluguéis, os donos de escravos obtinham ganhos extras. Além disso, nas festas religiosas, uma tradição constante no Brasil colonial e provincial, os escravos eram utilizados para conseguir esmolas para o convento. Foi graças à mão de obra escrava que os franciscanos puderam realizar muitas das grandes obras do santuário e do seu entorno, inclusive o calçamento, a pedra da ladeira tradicional que dá acesso ao monumento e até a construção das senzalas para teto dos escravos. Bom, foi uma contribuição para o monumento que hoje a gente tem, mas todos nós sabemos que é realmente uma página cruel. Aqui eu falo isso com muita firmeza, foi uma página cruel da história do Brasil e o povo negro que precisa ainda ter esse erro reparado, se é que nós podemos reparar tamanha crueldade. Por isso, a gente sempre aqui, abrindo esse parênteses, a gente fala da importância de políticas públicas que venham favorecer os negros, os pretos deste país que foram tão explorados, inclusive pela própria igreja. Bom, mas para além dessa parte triste, temos essa beleza que é o Convento da Penha. E além da própria estrutura do prédio, nós temos a Mata Atlântica. A faixa de Mata Atlântica existente no Santuário da Penha é o mais importante pulmão verde da cidade de Vila Velha e abriga uma variada flora e fauna em 50 hectares. Você sabia disso? Exato, são 50 hectares de mata, variando aí entre flora e fauna. Mas nem sempre foi assim. Na segunda metade do século XX, a mata estava bastante devastada. Foi a partir do ano de 1970 que começou a preocupação com o reflorestamento do morro, com o plantio de árvores nativas, um trabalho realizado por uma empresa particular e pelo governo do estado e inclusive também com a participação direta do governo. Milhares de mudas de árvores nativas foram plantadas, fazendo com que atualmente o verde da flora realce o branco das paredes do convento do alto do morro. O efetivo reflorestamento da mata do convento foi feito de janeiro de 1990 a dezembro de 1993, quando foram utilizadas 2.500 mudas, sendo 60% de espécies pioneiras, 15% de secundárias iniciais e 15% de secundárias tardias e 10% de climáticas, além de muitas espécies de répteis que é muito comum encontrar a família de jiboias pelo morro. Há muitos saguis e ainda aves no morro. Interessante, né? Essa é a riqueza, é a beleza de um patrimônio cultural, de um patrimônio religioso e, claro, por que não dizer
de um patrimônio também natural. Que Nossa Senhora da Penha nos ajude a sermos mais fraternos, que nos ajude a superar toda e qualquer forma de preconceito e de racismo, e que Nossa Senhora da Penha nos ajude, a exemplo de Francisco de Assis, que tanto amou, sermos grandes protetores da natureza. Por isso, a você, meu querido ouvinte, aqui hoje a gente encerra essa subida ao Convento da Penha. Mas lembrando que daqui a pouquinho a gente vai estar junto na celebração da Santa Missa, lá direto do Campinho, pois hoje é a romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim ao Convento da Penha. E na segunda-feira, a grande solenidade com um programa especial aqui na nossa Mania FM, no nosso Momento de Fé. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Senhora da Penha, que do alto seus filhos conduz, abençoando as romarias e procissões de fé, com o seu manto de glória e de luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Penha, Mãe padroeira e amor, Nossa Senhora da Penha, que nos braços tem o Salvador. E vamos de música nessa tarde gostosa de sábado. Juninho Cassimiro e Vinícius Oliveira cantam O Beijo Místico. Uma boa tarde para você. Na sequência tem o Evangelho do dia. Quer já anotar qual é a passagem bíblica? Marcos capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Bem no centro do meu coração há o desejo de unir-me a ti, Deus de Deus e luz da luz, Cordeiro imolado. Hóstia consagrada sobre o altar, ardentemente quer se consumir em minha pobre alma e encher-me de alegria. És o sol que ilumina-me por inteiro. Adoro-te, abandono-me. Te comungar, Jesus, como se fosse a primeira vez, como se fosse a última e a única vez. O belo dia entre todos, o beijo místico de meu Jesus, um beijo de amor, só sinto
que ilumina-me por inteiro. Adoro-te, adoro-te, abandono-me. Te comungar, Jesus, como se fosse a primeira vez, como se fosse a última e a única vez. Te comungar, Jesus, como se fosse a primeira vez, como se fosse a última e a única vez. Te comungar, Jesus, como se fosse a primeira vez, como se fosse a última e a única vez. Te comungar, Jesus, como se fosse a primeira vez, como se fosse a última e a única vez. Momento de fé. Sábado, dia 15 de abril de 2023, Evangelho de hoje, nesta oitava da Páscoa, Marcos capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Marcos capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Momento de fé. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ora, meu querido irmão, minha amada irmã, Evangelho de hoje dando continuidade a esse caminho da experiência da ressurreição de Jesus. As narrativas bíblicas querem ser sempre para nós uma narrativa de fé, confirmando de maneira particular, durante esses dias, sobre o evento da ressurreição, confirmando aquilo que os primeiros discípulos, a comunidade nascente, experimentou junto a Jesus. Bom, é importante rezarmos nessa palavra de hoje que todos os evangelistas dão uma ênfase na incredulidade dos 11. Marcos, de maneira especial, dá um destaque maior a essa incredulidade. Mas podemos nos perguntar, por que os evangelhos se preocupam em fazer essa narrativa sobre a incredulidade dos 11? Querem reforçar a fraqueza humana? E aí eu digo para você, não, nem tanto. Mas então, padre, qual é o significado principal de reforçar, de falar de que naquele momento, após a morte e a ressurreição, e mesmo alguns tendo ouvido falar do que tinha acontecido, mesmo vendo o túmulo vazio, por que uma certa incredulidade? Ora, que coisa importante nos diz a igreja, abre aspas, faz parte da argumentação apologética, prova que a ideia da ressurreição não é produto de imaginação ingênua de homens simplórios, mas no relato de Marcos está presente ainda o tema eclesiológico.
não às mulheres nem aos discípulos que têm grande fé, mas aos apóstolos incrédulos, é que Cristo confia a responsabilidade da missão, constituindo os pontos de referência da fé em vista do juízo. Fecha aspas. Ou seja, aqui há vários aspectos importantes no reforço disso. Primeiro, para confirmar que a ressurreição não é fruto da imaginação, não é fruto de uma mente ingênua que aqui inventou algo, mas sim é fruto de uma experiência de gente simples que muitas vezes não acreditou como os apóstolos, mas que graças a essa experiência profunda com Deus, são capazes de anunciar algo grandioso e, para além disso, de garantir a todos aqueles que, mesmo sendo fracos, podem experimentar a vida plena no Senhor, dando então a estes homens simples, com uma fé às vezes vacilante, a grande responsabilidade de anunciar o Evangelho. E penso que aqui está a grandeza tanto para mim quanto para você. Podemos ser fracos, podemos muitas vezes até duvidar, mas o mais importante, o Senhor hoje vem outra vez confirmar para mim e para você que reza comigo. O Senhor nos escolhe, o Senhor nos chama e Ele, além de nos chamar, Ele nos envia, constituindo, assim como constituiu os apóstolos, como anunciadores do Evangelho. E esse Evangelho que deve ser anunciado para o mundo inteiro. A reflexão da igreja nos acrescenta outra coisa importante. Abre aspas, todo membro da igreja é responsável pela própria fé e pela própria existência batismal. Entretanto, para que esta participe realmente do mistério pascal do Senhor, deve referir-se existencialmente a Ele, através da mediação da função apostólica, mesmo exercida por incrédulos. Olha que coisa bonita, fecha aspas, né? Fecha aspas. E aí eu digo que coisa bonita nessa afirmação que a igreja nos traz, que todos nós, batizados e batizadas, pela nossa própria fé, nós somos responsáveis por este anúncio. Mas, ao mesmo tempo, mesmo diante de homens fracos na fé, como foram os apóstolos em determinados momentos, e como continua sendo aqueles que Deus escolhe hoje representados pelos nossos bispos, mesmo para essa igreja que muitas vezes se revela frágil na vida dos seus representantes, mesmo às vezes se revelando incrédula na vida desses representantes, o Senhor continua a utilizar de nós e de maneira particular também desses escolhidos para essa função apostólica, ou seja, para essa função do anúncio dessa maravilha que é o Evangelho. Por isso, queridos, a palavra de hoje que encerra esta semana é uma confirmação, ou melhor, algumas confirmações importantes. A primeira delas, de que a ressurreição não é fruto de uma imaginação ingênua. A ressurreição é uma experiência de seres humanos que querem encontrar o amor de Deus. E aí, terceiro, mesmo que essa experiência em alguns momentos seja marcada pela fragilidade ou até mais pela incredulidade, mas o que nos faz garantir que o Senhor deposita a sua confiança em nós para que por meio da fé possamos ser anunciadores. Contudo, a graça da missão, o êxito mais profundo da missão é graças ao ressuscitado, pois Ele é o que escolhe e Ele é o que envia. Contudo, lembremos, mesmo o poder absoluto sempre estando na mão do ressuscitado, Ele sempre fará questão de dizer que é por meio da nossa boca, por meio da nossa mão, por meio do nosso agir, que o reino vai se tornando concreto e que o Evangelho chega a todas as criaturas. Por isso, digo para você, finalizando a nossa reflexão de hoje, não fuja à missão de batizado e batizado que Deus te confiou e tampouco não fuja à unidade da igreja por meio dos nossos representantes, mesmo que estes muitas vezes sejam fracos, incrédulos e frágeis. Mas a riqueza está na certeza de que o ressuscitado caminha e permanece conosco. Paz e bem. Um momento
momento de fé. Muito bem, querido ouvinte, a gente fica por aqui neste sábado. Agradeço a você pelo carinho de todos os dias, agradeço a você por todos os dias estar conosco, lembrando que é o seguinte: segunda-feira teremos um programa especial, pois afinal de contas, em todo o estado do Espírito Santo é feriado de Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado, e você é convidado a celebrar em qualquer lugar que você estiver essa festividade bonita. Pode acompanhar aí pela internet. Para as pessoas que moram aqui no estado, terá a transmissão pela TV da solenidade e um momento e tantos outros momentos marcantes. Mas lembrando que também segunda-feira a gente começa com o nosso Diário de Romaria. Eu te convidei várias vezes e agora não vá lamentar se você não vai na terceira Romaria da Gratidão. A partir da semana que vem, uma jornada especial pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Passaremos depois pelo Santuário da Santa Madre Paulina e ainda as belezas de Gramado e Canela. E tudo isso no Diário de Romaria, aqui no nosso Momento de Fé. Enquanto isso não chega, desejo a você um excelente final de semana. Amanhã o nosso encontro marcado a partir das 7 horas da noite com a missa dominical. Não se esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Vai lá no YouTube, você pode ouvir o nosso programa na íntegra. Nos acompanhe no Instagram, Mania Todo Dia, e ainda na minha página, no meu perfil, @Padre Fábio Eduardo Oficial, no meu Facebook, Padre Fábio Eduardo, no meu Twitter, Padre Fábio Eduardo, e ainda também no meu canal no YouTube, Padre Fábio Eduardo, e Facebook. Olha, uma excelente tarde para você, que Deus te abençoe, que seja um domingo marcado de muitas alegrias. E a gente encerra com música boa, Lanciano Lima, Fica Senhor Comigo. Um beijo imenso no teu coração, paz e bem, e até breve, se Deus quiser. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade.
abrigo, quero tua companhia. Muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica meu grande amor. Momento de fé, a voz que fala ao seu coração.